Meus amados, que maravilha, chegamos ao 12º dia, ao dia de número 12, né? E também a mensagem 12 de nossas 21 dias de jejum e oração. Que maravilha tem sido, como tem sido gratificante podermos estar juntos, aprendendo, orando pela salvação da nossa cidade, pelo crescimento dos nossos GCs, né? Para que novos líderes, aí, novos crentes, né, despertem em relação a esse tempo, né, de ir e fazer discípulos. Amém? Hoje a mensagem é intitulada como a extrema busca pelo perdido. Então, dando sequência ao que Deus tem falado ao nosso coração. Hoje eu quero ler um texto, né, aqui que está lá em Lucas 15, a partir do versículo de número 1. Tá? Vou ler quase todo o texto, eu gostaria que você me acompanhasse. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém. Queridos, para falar do amor de Deus para a humanidade perdida e como Deus não faz acepção de pessoas, Jesus ele contou aqui essa parábola descrita aqui nesse texto que acabamos de ler. Queridos, não é 3 parábolas, é uma só, é uma parábola, né? E talvez a gente possa até dividir ela em 3 partes, mas é uma parábola só. Jesus ele proferiu essa parábola ali no contexto de uma crítica que os religiosos sempre faziam para ele. Que crítica, pastor? Eles falavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Né? Então, Jesus ali quis falar de como Deus ama as pessoas, independente de quem elas sejam. E então, ao lermos esse texto, nós percebemos que a ênfase das parábolas, ela está em que algo foi perdido, todas elas. Houve um grande empenho daquele que perdeu para recuperar o que foi perdido. E após a recuperação, houve grande alegria e regozijo ali. Né? Jesus ele queria enfatizar com essa parábola como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem para a salvação daquele que se perdeu. Olha que extraordinário isso, olha que revelação profética para o nosso coração. Essa parábola, ela vai revelar para nós a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em prol da salvação daquele que se perdeu. Vou mostrar para você. A primeira parte da parábola, ela fala, chamada ali de a ovelha perdida.
né? Ela é uma figura daquilo que Jesus fez por nós. Olha que coisa tremenda. Ele fala ali da obra do Filho, né? Então, Jesus sendo Deus, ele considerou que era algo que ele não devia se apegar. Lá em Filipenses 2 vai dizer isso. Ele sendo Deus considerou que isso não era algo que ele devia se apegar. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, se desviou de toda a sua glória, se fez carne, tornando-se semelhante aos homens e servo. E assim foi humilhado até a morte e morte de cruz. Lá em João 10, capítulo 10, verso 11, Jesus fez isso para buscar aquele que se havia perdido. A Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Quando a ovelha é recuperada e trazida nas costas do pastor, nas costas desse Jesus, ele reúne os amigos e manifesta a sua grande alegria por aquela recuperação. Assim acontece também no céu, quando um pecador se arrepende. Aleluia! Há uma grande festa no céu, né? Quando esse pecador se arrepende, quando a ovelha ela é recuperada. A segunda parte dessa parábola, chamada ali de moeda perdida, ou a dracma perdida, ele refere-se ali já à obra do Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo faz por nós? O Espírito Santo ele coloca luz nas trevas, ele nos ilumina de sorte que nós possamos enxergar a verdade, né? Veja se não foi assim que aconteceu com você. Um dia, de repente, você talvez nem sabe explicar direito, os seus olhos se abriram e você enxergou a verdade. Comigo foi assim, gente. Eu era uma pessoa extremamente religiosa, não nasci num lar cristão, mas um dia, quando a verdade de Deus, a palavra de Deus foi aberta, foi como que escamas caíram dos meus olhos e eu enxerguei a verdade. Tanto que eu fiquei atônito com aquilo, falei, não é possível que eu aprendi errado a vida toda. Foi assim comigo. Eu não sei com você, né? Mas o apóstolo Paulo, ele também vê uma grande luz do céu. O Espírito de Deus traz luz, né, à verdade, e ele nos mostra e revela a verdade. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quando a moeda foi perdida, aquela mulher, ela acendeu uma candeia para iluminar, e ela tomou uma vassoura logo para varrer, né? E o propósito dela era encontrar aquela moeda. E é isso que o Espírito Santo faz, ele convence da verdade, da justiça e do juízo, ensinando-nos todas as coisas e fazendo-nos lembrar de tudo o que Jesus fez. Só o Espírito faz isso. Lá em João capítulo 14, verso 26, vai dizer exatamente isso, que esse é o propósito do Espírito. Da mesma forma, após recuperar aquela moeda, a mulher ela reúne as suas amigas, ela chama as amigas e manifesta ali com grande alegria, né? E a mesma coisa acontece no céu quando um pecador se arrepende. Amém. Já a terceira parte dessa parábola é chamada de filho pródigo. Aqui já aponta, não é para a obra do filho, não é para a obra do Espírito, mas sim para a obra do Pai. Após ter enviado, o Pai, após ter enviado o seu Filho unigênito para realizar a redenção, depois o Espírito Santo para nos mostrar a verdade, ele agora aguarda ansioso a volta de seus filhos para casa. É grande o desejo de Deus, gente. Ele espera que o perdido seja encontrado. Ele espera que aquele que está morto volte a viver. Ele fez isso por amor. Aleluia. Nessa última parte, Jesus aqui ele é um pouco mais detalhista. Ele conta como as pessoas se perderam nessa parte da parábola e ainda se perdem até hoje, né? Nós poderíamos talvez intitular essa última parte com um título: Como descer e subir na vida. Como assim, pastor? Ele aqui ele mostra para nós como uma pessoa desce e também como uma pessoa sobe, né? Os passos para a queda daquele jovem, daquele filho, foram o quê? Foram a obstinação, está lá no versículo 12, o egoísmo, lá no versículo 13, a separação, né, no versículo 13, a sensualidade, também lá no versículo 13, olha lá, a destruição espiritual, o motivo da queda, está lá no versículo 14, a humilhação, né, no versículo 15, e a fome também ali no versículo 16, todas essas foram os passos da queda daquele rapaz. Mas também nós temos aqui os passos para a subida, quando ele se ergueu. Quais foram, pastor? Primeiro, o reconhecimento, né, lá no versículo 17. Segundo, a resolução, ele se resolveu no versículo 18. O arrependimento, lá no versículo 19 diz. O regresso e a reconciliação, lá no versículo 20. Roupas novas, lá no versículo 22. E o regozijo, a alegria e a festa, no versículo 23 e 24.
O que ocorreu, gente, lá no Éden, continua acontecendo até hoje. O homem permite que a rebelião contra Deus entre no seu coração, tornando ele obstinado, egoísta, e ele começa a fazer as coisas que ele quer, né, que trazem maldição para a sua vida. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que Satanás não está trabalhando para fazer a vontade de Satanás, ele está trabalhando para que você faça a sua vontade, né? Então, aquele jovem, ele pegou a herança antes do tempo, e pegar a herança antes do tempo traz maldição, lá em Provérbios capítulo 20 e 21. Então nós continuamos a fazer coisas que trazem maldição para a nossa vida. Mas vejam que Jesus aqui relata que nessa parte também houve uma grande alegria. Por causa do que, pastor? Do perdido que foi encontrado. Nesse caso houve uma grande festa quando o filho volta para casa. Queridos, e para concluir, o maior desejo do coração de Deus é resgatar aquele que se perdeu. O maior desejo no coração de Deus. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo estão empenhados, trabalhando juntos nisso, para que o perdido seja resgatado. Que o amor de Deus se manifeste na sua vida hoje, meu irmão. No nome de Jesus, eu creio e espero, né? E que você também, assim como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, possa se empenhar ao extremo para buscar o perdido. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero você amanhã no nosso 13º dia da campanha de jejum e oração. Deus abençoe em nome de Jesus.